Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TVU HF Canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje, estamos já às vésperas do início do movimento de retomada do setor sucroenergético, que se propõe já a partir do dia 27 em Sertãozinho, aqui no interior do estado de São Paulo, um grande movimento, uma grande concentração popular. E nós temos a honra e a satisfação de termos de volta o secretário municipal da Indústria, Comércio, Agricultura, Abastecimento e Relações do Trabalho de Sertãozinho, o engenheiro Carlos Roberto Liboni. Liboni, muito obrigado por atender nosso convite. Nós temos acompanhado a sua agenda, compromissos aí a todo momento, em vista desse grande movimento que você está organizando, mas é uma oportunidade incomum que a gente tem de poder conversar um pouquinho, mostrar não só aos telespectadores da região nossa de Sertãozinho, mas de todo o Brasil e também fora do Brasil, daqueles internautas que nos prestigiam com o TV Brasilagro através da internet, para nós falarmos um pouquinho do que fez com que você coordenasse esse movimento do dia 27, os fundamentos do movimento e o que a gente pode esperar a partir dele. Ronaldo, muitíssimo obrigado pela oportunidade. É sempre um grande prazer, um enorme prazer estar com vocês, seus telespectadores, nesse que é um trabalho espetacular que você faz aqui com a nossa mídia em Sertãozinho e região, atinge tantos lugares. Então, Ronaldo, esse movimento, ele é um movimento que estava contido dentro da sociedade, mas com uma grande pressão. Quer dizer, existia a qualquer momento uma possibilidade muito grande desse movimento acontecer de qualquer maneira e de uma forma desordenada, né? De uma forma eventualmente não democrática, né? Ou eventualmente até de uma forma não pacífica. Essa pressão ela veio em cima das instituições, prefeituras, a própria secretaria, algumas entidades como a OAB, né? E isso vem da base. Câmara Municipal sofreu uma pressão muito grande, quer dizer, então a base, os operários, os comerciários, quer dizer, começou a movimentar, essa energia veio acumulada, veio emergindo. E aí nós sentimos uma necessidade de que isso fosse uma coisa dentro de um padrão pacífico, ordeiro, né? Então aconteceu a ideia do pacto social. Quer dizer, olha, vamos antes de qualquer tipo de ação que possa exteriorizar qualquer tipo de insatisfação, vamos primeiro tentar fazer um pacto, que a gente possa resolver, mitigar essas dificuldades nossas dentro dos nossos limites. E nós então sentamos e identificamos algumas possibilidades de melhorar um pouquinho esses impactos todos, especialmente do desemprego. Juntamos aí as principais entidades da cidade, juntamos também os sindicatos, né? Juntamos as redes de supermercado, operadores de saúde, juntamos todo esse pessoal, fizemos uma grande reflexão, fizemos uma dezena de reuniões para avaliar cada uma dos impactos que essa dificuldade traria para a sociedade. E nós fomos construindo um pacote. Olha, nós vamos fazer aqui uma ação em cima de uma cesta básica diferenciada, junto com os supermercados, nós vamos fazer aqui uma negociação paralela com as operadoras de saúde, e assim nós construímos um pacto. Esse pacto a gente até já falou sobre ele. Mas no bojo desse pacto ficou muito claro que nós tínhamos que fazer um movimento democrático, popular, onde a sociedade propriamente pudesse se manifestar, né? Onde essa insatisfação ou esse receio do que está acontecendo hoje com o setor sucroenergético fosse posicionado diretamente de quem sofre essas ações, esses impactos. Não adianta pressionar a prefeitura para fazer uma intermediação
Não adianta pressionar a Ordem dos Advogados ou a Câmara Municipal ou quem quer que seja para usar como intermediário. O melhor caminho é o caminho mais curto. É eu expressar a minha dificuldade. Então, dentro desse pacto social que foi desenhado, concluiu-se que era necessário uma manifestação. E aí nos coube fazer com que essa manifestação tivesse um contorno organizado, pacífico, ordeiro, de certa forma, uma manifestação do nível da insatisfação que afeta hoje os dependentes do setor do sucro energético. Daí a ideia do pacto e daí o nascedouro dele. Isso que nos levou a fazer um pouquinho de organização, de participação nesse pacto. Liboni, deixa eu interromper. Esse é um trabalho, aparentemente, você falou, é o mais objetivo nós fazermos isso. Mas ele não foi um trabalho fácil. Porque eu sou testemunha do seu esforço, do esforço do prefeito Zezinho Gimenez, até do prefeito Nério Costa, que antecedeu o prefeito Zezinho Gimenez, que tentou, durante vários eventos, fazer com que se conseguisse juntar, vamos dizer, os elos da cadeia produtiva. E sempre se esbarrava um ou dois ou três elos que não conseguiam um entendimento, não havia interlocução. E essa interlocução, para quem estava em Brasília e comanda um processo nacional, essa falta de interlocução entre os elos servia até para dizer o seguinte: olha, entendam-se primeiro para depois virem reivindicar aqui. Eu sou testemunha, por exemplo, que há 2 anos, no 1º de maio, um grande evento que a Prefeitura promoveu juntamente com várias entidades do município, mas principalmente com os sindicatos da Força Sindical. Eu lembro que nós já falamos isso aqui no programa, mas vamos repetir, vale repetir, que você falava, olha, não adianta apenas um 1º de maio. Eu lembro que nesse 1º de maio nós tínhamos inclusive um padre da Igreja Católica, vários pastores e todos juntos, irmanados, rezando, fizeram uma oração para que o setor tivesse uma solução em vista da crise que estava se aprofundando. E você conseguiu, isso há 2 anos. No ano passado fizemos novamente um documento, e depois tivemos a criação das frentes parlamentares, um trabalho que você coordenou com muita competência, com muita responsabilidade, mas a coisa não avançou. O que você acha que mudou para que nós pudéssemos chegar hoje ao dia 27, que é numa terça-feira, e nós temos aí o apoio dos usineiros, nós temos o apoio, eu estou falando dos elos da cadeia, e depois nós temos junto o apoio da sociedade civil, o apoio dos fornecedores de cana e dos trabalhadores. Olha, Ronaldo, principalmente o recrudescimento do quadro econômico, né? Isso é fundamental. Eu acho que lá no passado nós ainda éramos poucos que conseguiam antever o tamanho do problema, né? Lamentavelmente, porque isso não é porque somos diferentes dos outros, é que essa é a nossa função, esse é o nosso encargo, né? Quer dizer, é tentar antecipar os problemas que virão, para a gente poder antecipar também as ações corretoras. Então, lá atrás, a gente falou, olha, pode ser que a gente venha ter um quadro difícil, mais difícil do que a gente está imaginando. Convencer as pessoas disso é muito difícil, né? Porque tem pessoas que percebem essa situação, tem pessoas que estão bem, que não acham que nunca vai acontecer problema com ele, né? Então, você não consegue essa unidade de pensamento, até porque os argumentos são todos suposições. Agora não, agora nós temos um recrudescimento do quadro econômico, a situação é um pouco mais clara para todo mundo já percebe os efeitos das dificuldades, da crise, do desemprego, todo mundo já percebe que o quadro nacional não é um quadro tão róseo como foi pintado durante as eleições. Quer dizer, o governo vai ter que tomar providências para que a situação modifique. Então hoje esse conhecimento é muito mais democrático, muito mais popular. Quer dizer, as pessoas sabem que estão passando dificuldade, as dificuldades bateu na sua porta. Então hoje é mais fácil você convencer as pessoas de que elas participem dessa solução colegiada. Não adianta lutar sozinho, né? E hoje
as pessoas percebem, as pessoas e as entidades. Você citou muito bem, a pior dificuldade nossa é a interlocução entre as entidades, né? A entidade que representava o usineiro pensava um pouquinho diferente da que representava o plantador de cana, que pensava um pouquinho diferente da cadeia produtiva que está aqui na indústria metalúrgica. Quer dizer, hoje não, hoje existe alguma coisa que é muito comum a todos nós, que é o quê? É a falta de investimentos do setor chegou num ponto, num limite, onde a sociedade simplesmente se despertou para o problema. Então fica fácil você fazer essa interlocução mais harmoniosa. Hoje, qualquer manifestação hoje, ela não é mais de uma entidade, de uma pessoa ou de um quadro. Hoje, ela é da sociedade. Ela é da sociedade, ela é do setor sucroenergético. Né? Mais do que tudo é do setor sucroenergético. Porque, embora nós tenhamos hoje uma manifestação de defesa do setor, pela retomada do setor, preocupado com o setor, nós não podemos esquecer que o setor é reflexo de uma crise maior. É a crise da indústria como um todo, que cada vez mais perde participação no PIB nacional. É uma situação decorrente de uma conjuntura macroeconômica que foi, lamentavelmente, foi ingênua, para usar um termo elegante, quer dizer, foram políticas públicas de condução da macroeconomia brasileira extremamente enganosa. Então nós hoje estamos todo mundo irmanados com a consciência de que é preciso tomar um rumo diferente. E bom, eu vou chamar um rápido intervalo e nós regressamos já já. De volta com a TV Brasileiro, recebendo aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, o secretário municipal da Indústria, do Comércio, da Agricultura, Abastecimento e Relações do Trabalho de Sertãozinho, engenheiro Carlos Roberto Liboni. O jornal Folha de São Paulo, dessa última sexta-feira, ele traz um dos seus cadernos, um artigo de capa, que fala que a indústria na região de Ribeirão Preto, que é a nossa região, na verdade é a região de Sertãozinho, onde se inclui Ribeirão Preto, né? Ela perdeu 28% das vagas em 2014. E o destaque é a crise do setor sucroenergético. E, bom, 28% é um terço da sua força de trabalho na região. Eu acredito que isso tenha sido um dado coletado pela Folha de São Paulo dentro, ou talvez pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, na verdade, que pega o conjunto de demissões. Na verdade, desses 28%, nós temos também as contratações que são feitas no mesmo período. Então, os números hoje são números mais ou menos arredondados. Uhum. Eu diria para você que Sertãozinho, eu estou me referindo a Sertãozinho e estou me referindo aos dados oficiais do CAGED. Hoje nós temos da ordem de 4 mil desempregos líquidos acumulados em 2014. E isso significa da ordem de 9% da nossa força de trabalho oficial, com carteira assinada. Evidentemente, isso é um dado formal. É claro que nós temos uma economia informal, que nós temos ocupações informais, que nós temos subcontratações informais, tem muita coisa que não está dentro desse espectro da formalidade. Então esse número nós não conseguimos alcançar, que pode ser que a Folha de São Paulo tenha alcançado. Mas os números oficiais são esses. 4 mil em 2014, nós estamos perdendo a capacidade de gerar empregos desde janeiro de 2013. O Brasil e o estado de São Paulo, ele perde a capacidade de gerar emprego desde 2009. Logo após a recuperação daquele problema do Prime, aquela crise de 2008, o Brasil recuperou a capacidade de gerar empregos, chegou em 2009, 2010, ele começou a perder a capacidade de gerar empregos e hoje, nesse momento, com dados de novembro,
nós estamos gerando no Brasil menos emprego, e no estado de São Paulo igualmente, menos emprego do que se gerava no pior momento da crise. Ou seja, no pior momento da crise, o estado de São Paulo gerava 0,3% ao ano de emprego. Hoje é 0,2%. Então, para você ter ideia, a situação de hoje é pior do que o pior momento da crise. Como é que se situa Sertãozinho nessa análise? Sertãozinho nessa análise fica mais prejudicado um pouquinho. Por quê? Porque esse dado do estado de São Paulo e esse dado do Brasil, ele é mais estável do que Sertãozinho. Sertãozinho tem um comportamento mais nervoso, mais dinâmico na contratação. Por quê? Porque nós somos sazonais, nós temos safra. O Brasil como um todo, é um país que caminha sem safra, digamos assim. Mas Sertãozinho é extremamente dependente da safra. Sertãozinho não, a região é extremamente dependente da safra. Então nós temos um comportamento mais oscilante. Então quando demite no Brasil, aqui demite mais. Quando contrata no Brasil, aqui contrata mais, né? Então o que aconteceu com o Sertãozinho é que hoje nós temos uns números piores, bastante pior do que o Brasil e o estado de São Paulo. Enquanto o estado de São Paulo gera 0,2% de emprego em novembro, Sertãozinho perde 7% ao ano. Quer dizer, então nós estamos numa situação mais crítica. E essa situação não tem nada de anormal para Sertãozinho, porque a vida inteira Sertãozinho teve um comportamento cíclico desse jeito, parecido. Então o que nós temos hoje é o recrudescimento de um quadro que, a despeito de ser um quadro bem oscilante, hoje a oscilação é extremamente perigosa, que nós estamos praticamente alcançando 8% de desemprego ao ano. Então, na verdade, é um momento muito agudo, muito agudo. Se a gente considerar que haja uma retomada de investimento agora, nesse momento, dentro do setor sucroalcooleiro, ele ainda demora a chegar aqui um certo período. É evidente, se acontecer agora, por exemplo, a decisão de fazer um investimento numa usina nova, lá no estado do Paraná, digamos, vai ter que fazer projeto, vai ter que fazer licenciamento, vai ter que fazer estudo de viabilidade socioeconômica e ambiental. Tudo isso antecede a encomenda da indústria aqui. E isso vai tempo. Então, quer dizer, hoje, nesse período que é extremamente agudo, nós temos que urgentemente tomar uma posição, porque nós ainda temos um tempo em que a situação pode piorar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você nos honrou com a sua presença aqui. Nós fizemos um programa aí no final de novembro, início de dezembro, e você colocava a sua preocupação em relação ao Natal. E até uma frase sua, ela foi usada na elaboração do projeto de governança corporativa da cadeia produtiva sucroenergética, projeto esse que se engajou ao movimento do dia 27, está usando até essa base toda como um ponto de largada para fazer o dia seguinte do evento do dia 27, que era um dos problemas que a gente sempre teve lá atrás. Mas o que você dizia é o seguinte: nunca vi coisa igual. Essa frase eu lembro que eu estava com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, gravando com ele, e depois também com outras lideranças do setor, gravando, e eu usava isso. Digo, o Liboni, secretário municipal de Sertãozinho, fala: nunca vi coisa igual. E você manifestava a sua preocupação que muitas indústrias não teriam como pagar o 13º salário em função da dificuldade, indústria de base, da dificuldade que estavam vivendo. Como é que foram as vendas do comércio de Sertãozinho no período do Natal? Olha, então, Ronaldo, lamentavelmente isso foi confirmado. Quer dizer, nós tivemos realmente algumas dificuldades grandes aí com o pagamento de 13º. Muitas das empresas de Sertãozinho e região negociaram pagamento parcelados, né? Outras simplesmente não pagaram ainda. E também tivemos uma queda no comércio. Parece que não houveram contratações de serviços de terceirizados nesse... Pois, aquelas contratações temporárias. Temporárias, né? As contratações temporárias, elas foram muito menores, né? A gente tinha uma expectativa de que as contratações fossem melhorassem um pouquinho o quadro. Mas nós não tivemos esse resultado, infelizmente. Quer dizer, nós continuamos com esse problema do desemprego. E vale lembrar o seguinte,
que essas expectativas criadas lá atrás e que de certa forma foram antecipadas, hoje nos autoriza a dizer que também não vai adiantar a gente fazer um movimento pura e simplesmente em Sertãozinho, mesmo que com isso a gente venha a sensibilizar o governo, sensibilizar as autoridades para um tratamento mais adequado para o desenvolvimento do setor, para a retomada do setor, se a gente não tiver uma continuidade, uma persistência em cima do fato. Porque se você faz um movimento de impulso, ele acontece, gera, conscientiza, e depois não existe um acompanhamento, o que está acontecendo, o que de fato estão fazendo ou não estão fazendo, se não acontecer isso, as coisas ficam como sempre, né? Então, vale ressaltar, é importante que ressalte nesse momento, que esse evento em particular, ele já tem uma expectativa de ter uma continuidade, né? Isso diferencia ele totalmente de qualquer outra coisa feita até então, não é? Até então, certamente é uma coisa nova dentro da manifestação convencional. Por quê? Porque existe um compromisso de que isso é o estopim de um movimento, quer dizer, ele não é um movimento em si próprio, ele é a conscientização de que é necessário um movimento posterior de articulação política, de investimento inclusive, de uma marcha efetiva dentro do setor, junto às autoridades, para que a gente tenha não apenas uma demonstração da situação, mas nós temos que ir atrás da solução, nós temos que ir até Brasília se for o caso, enfim. E a gente sabe que isso já existe, articulações para que isso possa ocorrer, e você muito bem lembrou que diferencia totalmente dos movimentos anteriores. Uma outra diferença, Liboni, que a gente percebeu, até através da nota distribuída pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Sertãozinho, mostrando, e com destaque merecido, mostrando que a própria CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que é o braço sindical do PT, o partido do governo, ela está apoiando o movimento. Quer dizer, isso também nós tínhamos até então só os sindicatos ligados à força sindical que estavam trabalhando, e nesse momento a CUT faz questão de participar das reuniões, faz questão de estar presente, e eu acho que isso é muito saudável. O que você pensa a respeito? Sem dúvida nenhuma. Quando essas pressões todas estavam acontecendo, nós tínhamos o nosso sindicato dos metalúrgicos aqui em Sertãozinho sob intervenção, né? Isso é de conhecimento público, que o sindicato era administrado por um interventor. Muito bem. Naquele momento nós não tínhamos ideia do que seria o sindicato, embora a principal pressão de base viesse dos sindicatos, incluindo os sindicatos metalúrgicos, através dos potenciais candidatos à presidência do sindicato. Então isso fez com que, para nós, todo o sindicalismo estava ali representado de alguma forma. Então a CUT esteve presente, ela como também interessada em assumir o sindicalismo dos metalúrgicos aqui, e eles participaram. Quando eles perceberam, muito provavelmente, a gênese do projeto, quando eles perceberam qual que era o objetivo, qual que era o comprometimento que as pessoas estavam ali não existia ninguém com interesses partidários, ninguém com até porque as eleições foram passadas, né? A Dilma já ganhou a eleição, nós não temos mais voto, não temos mais horário político, quer dizer, nós estamos preocupados com as nossas famílias. Muito bem. Então, naquele momento, eles apoiaram, aderiram. E isso agrega valor, evidentemente. Quer dizer, nós temos que reconhecer que a presença da CUT apoiando o movimento, para nós é mais uma assinatura, uma legitimidade a mais que a gente ganha com isso. Que permite até se imaginar que vai facilitar, será um facilitador na interlocução desse movimento e dos movimentos que se seguem em defesa do setor, na interlocução com a Presidente da República. Sem dúvida, isso é uma demonstração. O grupo, a consolidação do grupo com a participação deles, da CUT,
cria, na verdade, uma linguagem universal. Não é eu falando contra alguém. E o movimento não tem essa intenção mesmo. Nós não estamos preocupados em agredir, em pressionar partidos ou governos, nós não estamos falando mal de presidente da República, não é isso. A mensagem é a seguinte: olha, o setor sucroenergético, setor extremamente importante para a cadeia produtiva nacional, está exaurindo suas energias e se continuar nesse ritmo, não há como recuperar depois. Então essa é a mensagem. Então precisa tomar alguma ação agora para que o setor, mesmo que continue em depressão, ele tenha forças suficientes, reserva energética suficiente para quando se estabilizar um pouquinho essa economia, ele possa retomar e vir outra vez à tona. Perfeito. Eu vou chamar mais um rápido intervalo e nós voltamos já já. De volta com o TV Brasilário, conversando aqui hoje no nosso programa, nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo, o secretário municipal da Indústria, do Comércio, da Agricultura, Abastecimento e Relações do Trabalho da nossa cidade de Sertãozinho, o engenheiro Carlos Roberto Liboni. Liboni, uma outra questão que chama a atenção de quem vem acompanhando, e eu tenho tido a honra de participar já de algumas reuniões, é a sinergia total que existe entre os vários atores aí das lideranças e forças vivas da cidade. Da cidade, eu diria até da região. Quando o pessoal da consultoria Brasilagro lhe procurou, lhe relatando, aliás, antes até de se iniciar o movimento de apresentação do projeto de governança corporativa do setor sucroenergético, você foi um dos primeiros a saber que estava acontecendo o movimento, você se dispôs até de participar das primeiras reuniões em Piracicaba e lhe foi dito, espere um pouquinho que já a gente está juntos. Mas me impressionou a rapidez, a maneira democrática e respeitosa como você recebeu aí o Evandro Ávila e o Renato Vinogrado Vieira, que vieram de São Paulo para conversar com você e fazer essa proposta, vamos juntar as coisas aí. E você não estava junto na reunião, não foi um segundo de necessidade de falar, estamos juntos, vamos embora. Isso mostra também o tamanho da crise, ou você já estava realmente esperando que os elos se unissem de uma maneira, se acomodassem e passassem a atuar como um bloco só? Olha, eu acho que o ser humano é muito criativo, né? É muito criativo. E em particular, eu acho que nós estamos numa ambientação regional nossa aqui de muita gente competente, né? Aliás, desculpa, o que sempre me fez ficar em Sertãozinho, gostar de Sertãozinho, acreditar em Sertãozinho é isso. De verdade, mas de verdade. Você acabou de falar uma coisa que eu não conheço outro lugar no Brasil, evidentemente você fala São Paulo, tudo bem, mas com as características interioranas de Sertãozinho, nem Ribeirão Preto. Eu lhe falo isso, você conhece Ribeirão melhor do que eu, mas essa é uma característica de Sertãozinho. A criatividade, o que se desenvolveu no período antes Zanin, durante Zanin, pós-Zanin, a criação dessas 600 e poucas indústrias, a tecnologia desenvolvida aqui, o arrojo, empreendedorismo, né? Muito a forte. Coragem dos nossos empresários, né? Desculpa lhe interromper, mas eu quero quero esse testemunho do que você acabou de dizer. É verdade, isso é uma coisa histórica para mim, né? Eu cheguei em Sertãozinho, acompanhei o desenvolvimento, especialmente do aspecto tecnológico, mas não só, eu participei muito da questão social, enfim. E eu acho Sertãozinho muito diferenciado mesmo, acho que tem muita criatividade, tem muito empreendedorismo, eu acho que é pela própria proximidade de Ribeirão Preto que nos faz buscar alternativas, enfim. Eu sei que eu acredito muito nas pessoas, eu acho que as pessoas todas estão tentando fazer as coisas corretamente, estão tentando criar, estão tentando fazer certo, e em Sertãozinho em particular eu vejo assim, uma grande quantidade de grandes cabeças. Então o que acontece? Num determinado momento, essas pessoas estão trabalhando nos seus projetos
e têm suas próprias ideias e vão conduzindo, né? E isso de certa forma, é como se desenvolve o tecido social, as coisas vão caminhando assim. Nas crises, o momento mais importante, na minha opinião, é o tipping point do americano, é a avalanche, aquela hora que acontece o boom, é quando essas cabeças se encontram. É quando elas, por algum motivo, falam, mas nós temos que fazer, você está fazendo isso, mas eu estou fazendo aquilo, pô, então vamos fazer, vamos. Juntar forças. Isso, na hora que essas cabeças, que essas pessoas, eu não digo pessoas porque nem sempre são só pessoas, mas são grupos e tudo, mas quando essas ações, quando esses pensamentos, essas reflexões se encontram, é como se tivesse uma ignição. Eu acho que isso está acontecendo agora, né? O trabalho que vinha sendo feito com a governança, por exemplo, um trabalho que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Eu estava fazendo um trabalho, o pessoal da governança que você está envolvido profundamente está fazendo outro, o pessoal a liderança do Manuel Hortelano, os plantadores, que tinha uma tarefa paralela e que estava também trabalhando, de repente você senta todo mundo numa mesa só e fala, olha, nós precisamos mirar o mesmo alvo. E na hora que você consegue enxergar o alvo, aí não há mais dúvidas. É só um processo de harmonização das ideias e sair trabalhando. Por isso que as reuniões são reuniões tão harmônicas e produtivas. Por quê? Porque todo mundo já estudou a coisa mais ou menos na sua individualidade. O que basta agora é que cada um coloque esses valores todos numa direção só, com um objetivo só. Sempre vai existir, Ronaldo, lamentavelmente, um ou outro que tenha eventualmente uma discordância, ou então que imagine uma situação um pouco diferente dessa, mas na essência do grupo existe uma certeza. Olha, o caminho é esse, nós temos que fazer assim, nós temos que buscar, os instrumentos são esses e nós vamos batalhar. Na hora que chega nessa consciência, ninguém segura o movimento, a coisa vai embora. Me impressionou também, Liboni, a energia do prefeito José Alberto Gimenez. Há de se reconhecer que ele tentou várias vezes, né, e todas as vezes o resultado não foi alcançado. Então, repetindo, nós tivemos 2 atos de 1º de maio grandes, dezenas de milhares de pessoas reunidas. Nós tivemos aí a criação das frentes parlamentares. Eu achava pessoalmente que ele teria desistido de brigar, porque ele entendia também, enxergava, até porque ele é produtor de cana, que essa postura, essa teimosia de alguns dos elos, ou de um dos elos, não importa, isso fazia com que realmente não desse perspectiva nenhuma de avanço. E de repente eu vejo ele animado novamente, participante, exigente e disposto ao que der para vier, que ele quer resolver a crise. Isso é uma característica extremamente importante no prefeito Zezinho Gimenez. Ele é uma pessoa extremamente persistente, né? Ele não desiste. Isso ficou muito claro. Ficou claro, isso é o dia a dia dele, ele não desiste de nada, quer dizer, qualquer coisa que ele esteja empenhado a fazer, ele é muito persistente. E ele tem uma liderança, ele usa de uma liderança, primeiro que é conferida pelo voto, pela política Sim. que ele se desenvolve, etc. Mas ele tem mais uma componente, que não é só essa componente política, que é a forma de conduzir a gestão pública. Ele coloca ali dentro toda uma experiência que traz da empresa, da iniciativa privada. Bem sucedido, uma pessoa que sabe mexer com indicadores, com metas, que traça caminhos, que tem, mais importante de tudo, é extremamente cuidadoso com as estratégias. É uma pessoa que pensa muito das estratégias. Então, é fácil você trabalhar dentro de um ambiente desse, porque não é uma coisa assim, não é simplesmente que ele encomenda alguma coisa para o secretário fazer. Não, ele encomenda, ele ajuda o secretário a realizar.
E dentro dessas reuniões, você participa de várias, você observa que ele conduz a reunião com uma estratégia definida, ele é generoso, mas ao mesmo tempo ele cobra muito fortemente o resultado das coisas. Então, eu acho que o movimento tem muito da característica dele. Né? Tem muita característica dele. É óbvio que a gente empresta também um pouquinho da experiência que a gente tem, correndo atrás, organizando e tal. Mas o aspecto como um todo tem muito das personalidades envolvidas. Eu lhe proponho o seguinte, daqui em diante, até o final do programa, vamos falar especificamente do evento do dia 27. Que bom, vamos sim. Chamou atenção a disposição dos vereadores na véspera do evento, dia 26, uma reunião, na verdade, estão sendo convocados, não é, para uma sessão extraordinária, sim, com televisionamento pela nossa STZ-TV, onde as lideranças da cadeia produtiva sucroenergética nacional vão estar presentes para discutirem junto com, o Legislativo de Sertãozinho e as lideranças da cadeia produtiva sucroenergética discutindo a crise. Eu achei isso um avanço extraordinário. A gente está acostumado a falar mal dos políticos, dos vereadores mais ainda, mas essa decisão tomada em função do movimento, eu achei ela realmente uma decisão que se cada município canavieiro fizesse o que a Câmara de Sertãozinho está fazendo, vai fazer, isso ajudaria muito para que nós tivéssemos aí um ambiente diferente dessa crise. É verdade. Olha, na última reunião do grupo de comunicação, nós tivemos a presença da Câmara, teve a representação do Zé Henrique, veio a ideia, partiu dele, de que essa reunião extraordinária da Câmara fosse, na verdade, um marco da conjunção política com aquilo que é uma coisa popular, democrática, que está ali, pública, manifestação, etc. Quer dizer, é a junção dessas... Na verdade, a Câmara pode ser... eu diria para você, Ronaldo, que na segunda-feira, o movimento começa na segunda-feira. Exatamente. Né? Quer dizer, a manifestação vai acontecer na manhã da terça-feira, mas na noite da segunda-feira o movimento já começou, porque a Câmara junta o Poder Legislativo, vai fazer uma reflexão pública, televisada, né? Quer dizer, nós vamos trazer para a mesa de discussão da Câmara Municipal, onde se discute os problemas municipais, nós vamos trazer as questões, vai ser uma... Nós não, os vereadores, veja bem, o valor da Câmara nesse momento é esse, quer dizer, os vereadores estão ali, eles querem saber, eles vão tentar trazer para uma mesa de discussão todas as variáveis que vai determinar o movimento do dia posterior. Eu acho que isso foi... uma iniciativa extraordinária da Câmara, né? E acho que teve o apoio de todo mundo. Sem dúvida. Assim, instantaneamente, quer dizer, nós entendemos que nesse momento, na segunda-feira, é um momento inclusive da participação popular. É uma reunião aberta, né? E que está lá, o pessoal tem... Até porque a mídia nacional que vem para cobrir o evento já está aqui no dia anterior e vai acompanhar essa sessão extraordinária. Muito provavelmente nós já vamos começar a cobrir por ali, né? Eu vou chamar o último intervalo. Sim. E nós voltamos já já. De volta com a TV Brasilago, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, o engenheiro Carlos Roberto Liboni, secretário da Indústria, do Comércio, da Agricultura, Abastecimento e Relações do Trabalho de Sertãozinho. Liboni, o dia 27, o que acontece em Sertãozinho? Muito bem, dia 27, o comércio e a indústria de Sertãozinho, em tese, vão estar fechados, certo? Estamos convocando as pessoas para se reunirem, né, num ponto de encontro. Nós vamos ter 2 locais onde vai haver a concentração das pessoas, né? Uma concentração vai ocorrer na rotatória da Afonso Trigo com a Armando Salles Oliveira, que é em frente à DZ, no pontilhão da DZ.
Ali existe um ponto de concentração que vai tentar juntar a maioria dos operários da indústria que estarão trabalhando e serão dispensados, né? E o pessoal daquela zona da cidade. Distrito Industrial. Distrito, né? Industrial, o pessoal de São João, vai todo ali naquela região. Também esperamos que o pessoal de Pontal, Pitangueira, se reúna ali naquele momento, ali naquele ponto. Nós vamos ter um outro ponto de concentração que é no alto da Pio Dufles, que é do lado do Hotel Ibis, que tem uma praça triangular que chama Tirso Pelá, e ali nós vamos ter um segundo ponto de concentração. O grupo que está concentrado lá na DZ vem pela pista. Vem pela pista? Pela pista. Mas obstrução total da pista? Nós estamos discutindo na quarta-feira com a Polícia Militar como é que seria a obstrução. Mas certamente com obstrução, no mínimo parcial. Viria pela pista até o cruzamento com a entrada da cidade. Na curva ali onde tem o farol, ali, o radar, ali se encontra com o grupo da Pio Dufles e sobe todo mundo em direção ao armazém da Copercana lá no Amendoim. No Amendoim. No pontilhão do Amendoim, que é o cruzamento da Armando Salles Oliveira com a Carlos Tonani, é onde nós vamos ter a realização do ato. E o ato, na verdade, ele é o fechamento das pistas, né? Nós vamos ter algumas mensagens que certamente deverão ocorrer por parte de algumas autoridades e vamos ter um documento formal, que é o documento que deverá ser levado a Brasília na sequência pelos outros programas que certamente vão desembocar em novas atividades. Ali, esse ato tem a sua dispersão a partir de 10 horas. Então, é uma coisa rápida, é uma coisa de impacto, que pretende ser extremamente democrática, extremamente pacífica, sem bagunça, sem nada que possa comprometer o verdadeiro objetivo da reivindicação do setor, e dali o pessoal volta para o trabalho. O que nós conclamamos é que a população se junte, porque aquele que não perdeu o emprego ainda pode perder. Então é hora de lutar pela manutenção do seu emprego. Aquele que já perdeu, é hora de reivindicar uma oportunidade de voltar ao trabalho. Tem que estar. O problema do desemprego na indústria não é um problema específico do operário da indústria, porque o desempregado deixa de comprar no comércio. Então, o comerciário também pode perder o emprego. Então, também é hora dele fazer a defesa do seu interesse, né? Os aposentados, igualmente, porque aos aposentados a garantia dos seus proventos vem da produtividade de quem está trabalhando. E até porque seus filhos e netos estão no mercado de trabalho todos no mercado de trabalho. As famílias, né? Os jornalistas, né? Os prestadores de serviços, quer dizer, isso não é uma coisa profissionais liberais. O desempregado não vai mais fazer unha e cortar cabelo, né? É muito importante que todos percebam que os impactos do desemprego é distribuído entre toda a sociedade. O desemprego de uma pessoa é como se fosse uma rede. Ele vai prejudicando todos aqueles que têm envolvimento econômico e social com ele. Então é importante que nós tenhamos nesse momento a consciência de que o problema não é do outro. O problema é nosso, é de cada um de nós, né? Então isso é o fator que eu acho que é mais importante desse movimento, porque esse movimento está nascendo com esse espírito. Então, Liboni, e vale relembrar o seguinte, o telespectador, os de mais idade, como vão ter essa imagem viva, até porque ela foi também uma imagem muito, muito dura para todos nós aqui na cidade. Abril de 99, quando nós iniciamos juntos aí o grito pelo emprego e pela produção. Nasceu aqui em Sertãozinho. Isso. Da maneira como o nosso mega projeto de revitalização da cadeia produtiva está nascendo aqui também. Aquilo em 4 meses nós resolvemos a questão com o governo federal. O presidente era o Fernando Henrique. Não havia interlocução. Como agora. Como agora. Não.
O que aconteceu de 99 até 2007, quando a crise voltou no segundo mandato, no início do segundo mandato do presidente Lula? O setor dobrou de tamanho. 300 milhões de toneladas de cana, nós saltamos para 600 milhões. 100 novas usinas construídas. Todas as outras modernizadas e ampliadas. O que justifica o crescimento da indústria de base, não só daqui de Sertãozinho e região, mas do Brasil como um todo. Nós temos uma demanda de etanol que permite se falar já em dobrar essa produção novamente. Agora, evidentemente, na última revista Veja, o senador Pedro Simon, que se aposenta depois de 32 anos no Senado, ele diz muito claramente, até o título da matéria, a entrevista das páginas amarelas da Veja, ele fala: não acreditem nos políticos, fala isso ao povo, ao eleitor, acredite nas ruas. E é exatamente isso que você está coordenando, juntamente com o prefeito Zezinho Gimenez, e há todo um grupo de líderes da comunidade ajudando, para se fazer um movimento de rua que chame a atenção das autoridades nacionais. Então é importante, isso que você acabou de dizer, que a dona de casa, o estudante, o aposentado, mesmo o trabalhador que vai ser dispensado do seu trabalho, sem prejuízo das suas horas, porque ele vai estar defendendo o interesse não apenas da sua empresa, da sua cidade, da sua região, do seu estado, mas do país. Porque esse programa nosso de produção de biocombustíveis é um programa nacional, é um programa estratégico que nós começamos no Brasil e serve de vitrine para o mundo todo. Então eu queria que você repetisse a que horas é a concentração e de que maneira o cidadão da nossa região, o agricultor, o trabalhador, o aposentado, o dono de casa, o estudante, enfim, a nossa juventude que tem que estar presente, que sempre esteve presente em outros movimentos. Estudantes, exatamente. Então, a que horas que são as concentrações? Olha, nós vamos iniciar a concentração às 7h30 da manhã. Então, às 7h30 da manhã, nós estaremos já com o pessoal chegando nesses dois pontos que nós dissemos. A Praça Tirso Pelá, no alto da Pio Dufles, e a rotatória da Afonso Trigo com da DZ, tá certo? Nesses dois pontos, às 7h30 da manhã, começa a concentração. De lá, nós vamos nos encaminhar para o Amendoim e fazer o ato. É importantíssimo que cada um que tenha criatividade, que leve seu cartaz, sua reivindicação própria, até porque as televisões do Brasil e do mundo todo vão estar cobrindo esse evento, é importante isso. Então, quem tiver uma mensagem, que escreva o seu cartaz, leve, coloque seu cartaz para demonstrar qual que é a sua opinião sobre a situação, a sua reivindicação. Evidentemente, nós estamos num movimento pacífico e ordeiro e, sobretudo, sereno, né? Em harmonia. Então, é importante que qualquer tipo de manifestação, que seja verbal, ou no cartaz, ou na faixa, que seja respeitoso, que seja uma coisa séria, que não seja uma brincadeira, né? Que sejam coisas que realmente façam sentido para a vida das nossas famílias. Liboni, muito obrigado pela sua participação. Esse programa sempre vai estar aberto aí a você e a todas as lideranças. Sucesso muito grande nesse movimento. E eu falo isso até emocionado, porque se nós não resolvermos chamar a atenção das autoridades a partir desse movimento do dia 27 aqui na nossa cidade, em Sertãozinho, esse setor não tem futuro. Eu que agradeço a oportunidade, Ronaldo, de poder me dirigir aos seus telespectadores, especialmente porque é um programa e é um telespectador que sabe perfeitamente o que nós estamos falando, a linguagem que nós estamos usando, o problema que existe instalado na nossa sociedade. É você quem faz a diferença. É você, com o seu grito, é que vai conseguir fazer a mudança. Como diz o Pedro Simon, foi muito bom você ter lembrado disso, são 32 anos de Congresso, mas são 65 anos de vida política. Né? Quer dizer, ele tem mais vida pública do que eu de idade. E é uma pessoa que diz que nunca viu um momento igual. É verdade. Né? E além disso ele diz, olha, vá para as ruas,
faça do seu grito o teu instrumento. Quer dizer, se a gente não acreditar numa pessoa que viveu 65 anos dentro dessa ambientação, não seremos nós a descobrir daqui a 65 anos o que fazer. Então, a convocação fica feita. Obrigado, Liboni. Eu quem agradeço. Você, telespectador amigo, espero vê-los no dia 27, nós vamos estar juntos, cobrindo o evento. É da nossa responsabilidade que nós temos com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos amigos, com a nossa comunidade, darmos um grito para chamar a atenção da opinião pública, chamar a atenção do governo federal de que esse setor está precisando realmente de uma nova esperança. E essa esperança tem que ser construída e conquistada. Já ficamos 8 anos esperando mudanças que a cada semana pareciam que viriam e não vieram. Então vamos lá, a gente vai estar junto lá com vocês e nós contamos com a sua presença no dia 27, nesse grande movimento que está sendo organizado aqui na nossa cidade de Sertãozinho. Muito obrigado, até lá.